E o Ministério Público recorreu e os agentes penitenciários Richardson, Bruno Mamed e Francisco Plácido estão sendo julgados novamente por crime de estupro contra a estudante Nayara Carini, assassinada há 6 anos. Segundo o advogado de defesa, houve falhas nas investigações do crime. A previsão é para durar pelo menos 3 dias. Para a promotoria do Ministério Público, Francisco e Richardson participaram do estupro da vítima. O advogado que defende Richardson falou com a nossa equipe. Ele disse que desde o início houve falhas gravíssimas na investigação do caso. E, lamentavelmente, as autoridades que trabalharam nesse inquérito, que trabalharam nesse processo, infelizmente não tiveram a sensibilidade e a vontade de fazer justiça. Nós temos aí um erro judiciário, porque no primeiro julgamento o Richardson foi condenado pelo assassinato da Nayara Carini e foi absolvido do suposto estupro. O Ministério Público recorreu, nós também recorremos. Nosso objetivo era anular todo o julgamento, porque esse seria o certo, né? Porque as provas elas estão, como dizem, entrelaçadas, são provas conexas, não tem como julgar um fato sem fazer referência ao outro, né? Existe uma conexão probatória, isso por si só, obrigatoriamente o tribunal teria que ter anulado os 2 julgamentos, teria que ter anulado os 2 julgamentos, tanto o júri que o condenou pelo homicídio, quanto o júri que o absolveu pelo suposto estupro. E, lamentavelmente, é mais um erro técnico, um erro judiciário, e ele irá a julgamento tão somente pelo crime de estupro. O jurista classifica como erro grotesco o laudo emitido por peritos da Polícia Federal que colocam Richardson na cena do crime. Para a promotoria, era Richardson quem filmava o estupro do próprio celular da vítima. Mas, para a nossa surpresa, o perito que colheu a digitais do Richardson, e que fez a comparação, ele disse que encontrou convergência do dedo indicador do Richardson com aquele material extraído, com aqueles caracteres extraídos do dedo médio. Isso foi devidamente contestado e explorado. Como que é possível as digitais de um dedo indicador positivar com as digitais do dedo médio? Ainda que fosse da mesma mão. São caracteres diferentes. Jamais poderia ser positivado. Entendeu? Esse é um dos grandes absurdos desse processo. Essa é uma das provas que a acusação utiliza para colocar o Richardson na cena do crime. Conforme o advogado, só há um criminoso nessa história. Marco Antônio Chaves da Silva, que já foi condenado em março de 2014 a 24 anos de prisão por estupro e morte da estudante. De acordo com ele, com base na fragilidade das provas apresentadas até agora pelo Ministério Público, ele acredita na absolvição dos réus. Eu tenho visto as decisões mais justas sendo proferidas pelo Tribunal do Júri. E são casos como esse de injustiça clara, de erro judiciário, ocorrido por uma série de fatores, por vaidade, por falta de compromisso com a justiça, que nos motiva a cada dia a lutar pela promoção da verdadeira justiça. Eu acredito que a sociedade irá fazer justiça. Já absolveu ela a primeira vez da acusação de estupro. Irá absolver novamente. Do contrário, estará errando, estará cometendo injustiça. E o julgamento dos 2 acusados pode durar até 3 dias. E continua o julgamento dos réus Richardson Bruno Mamed das Chagas e Francisco da Silva Plácido no plenário da primeira vara do júri em Porto Velho. Contra eles pesa a acusação de estupro da estudante Nayara Carini em janeiro de 2013. Depois, ela foi morta a facadas. Em 2016, os réus foram julgados e sentenciados por homicídio e inocentados do crime de estupro. Mas o Ministério Público recorreu e hoje, desde as 8h30 da manhã,
está acontecendo o julgamento. Das 12 testemunhas, 7 já foram ouvidas, 4 de acusação e 3 de defesa. A primeira a ser ouvida foi o delegado do caso, Nestor Romanzini. Nós conversamos com o advogado José Maria de Souza Rodrigues, ele que faz aí a defesa do Richardson. Não existe prova contundente de que Richardson tenha, de fato, praticado esse delito ou que tenha participado de qualquer forma desse crime. A acusação ela se fundamenta em 2 pontos. A versão de Marco Antônio, o verdadeiro culpado por esse crime, quem de fato confessou. Existe um vídeo que demonstra claramente que foi Marco Antônio que estuprou e matou a vítima Nayara. E nós também conversamos com o Juliano Vitelli, ele que é assistente de acusação. As provas contra eles são suficientes para uma condenação, tanto que já foram condenados pelo homicídio e voltaram agora para serem julgados pelo estupro. Então, o que o assistente de acusação quer agora é que eles revelem o motivo do crime. A previsão do julgamento é de 3 dias, mas pode sofrer uma redução aí neste período, porque neste momento já está sendo ouvido um dos réus, o Richardson Bruno Mohamed das Chagas. Com imagens de Kleber Moraes, Paulo Mota para o jornalismo da SIC TV. Caso que ainda está rendendo. A família já foi embora. Os pais e eu acho que parece que uma irmã da Mayara Carine já foram embora para o Rio Grande, já voltaram para sua terra natal. E claro, a família faltando alguém. A Carine veio com a família e a família voltou sem ela. Triste. Eu tive a oportunidade de conhecer o pai dela. Esteve aqui algumas vezes, logo depois do acontecido. Um homem destruído. Um homem com a alma arrebentada, esfacelada. A mãe também. A mãe envelheceu 50 anos. O pai também. Imagine, isso aconteceria com qualquer pai, qualquer mãe que ama os seus filhos do tamanho do amor que eles sempre dedicaram à jovem Mayara. Mas enfim, agora o que nos resta, além de orarmos por ela, é esperar a justiça. Que as coisas se esclareçam nesse julgamento que resta dele. E esperar que, como eu disse, que seja feita a justiça. Nem mais nem menos. Não queremos que ninguém seja condenado. E não queremos que ninguém seja absolvido. Queremos que seja feita a justiça. A absolvição ou a condenação é uma consequência disso. Vamos aguardar. Vamos ver o que pode acontecer nesse júri. Estamos atentos e a nossa reportagem acompanha isso de minuto a minuto.